Torcedor, às vezes alguém precisa vir com a razão. A gente cobra muito da atual diretoria grandes contratações, reforços de peso, jogador caro. Eu até me coloco nessa cobrança, mas é importante a gente entender o atual momento do Vasco, a difícil missão que se tem para contratar. E aqui eu nem falo de você ter ou não o dinheiro. Você pode até ter o dinheiro, mas você está sendo fiscalizado. A situação do Vasco, ela é muito difícil e a gente precisa entender, ouvindo alguém que conheça e que tenha mais razão do que o lado emocional do torcedor. Preste atenção no Dr. José Humberto, especialista em direito empresarial. Há uma limitação. Isso que é importante que você, torcedor, entenda. O Vasco não pode gastar sem dar satisfação na recuperação judicial. E mais, é importante que o Vasco comprove na própria recuperação que está no caminho e com capacidade de se recuperar. Vamos considerar que o Vasco não fosse ali na recuperação com uma atuação coerente com um pedido de recuperação. Porque no processo, o discurso e as atitudes são no sentido de que estou buscando superar um momento de crise. E eu tenho aqui mostrado no processo que eu consigo ter um superávit. Então veja, se o Vasco agora começa a gastar mais do que recebe, fazendo contratações de alto valor, sem condição de pagar, aumentando a folha, o Vasco então estará na contramão da recuperação judicial. E sem essa comprovação de viabilidade econômico-financeira, não terá um plano de recuperação aprovado. E veja, se o Vasco estiver trabalhando no negativo, como pagará o plano de recuperação? Como sairá do momento de crise? Veja você, torcedor, que o Vasco está aqui com sérias limitações no futebol por conta das limitações da lei de recuperação judicial, dando satisfação para a juíza competente, para o Ministério Público, para o administrador judicial, para os credores. Tantas pessoas fiscalizando o futebol do Vasco. A posição do presidente Pedrinho é muito complexa e há uma limitação muito clara de atuação financeira nesse momento. Como exigir do presidente, do Pedrinho, do Vasco, que faça aí contratações relevantes de alto valor com o clube na recuperação judicial? Realmente é algo muito difícil de acontecer. O torcedor precisa entender isso e manter o futebol em dia, mantendo a folha de pagamento de todos os funcionários, conseguindo executar determinadas obras de infraestrutura, já é um grande passo nesse momento. Então quero que você, torcedor, compreenda que há limitações na lei de recuperação judicial. Mesmo o Vasco tendo ganhado mais num prazo de 90 dias, com a suspensão dos bloqueios, mas deve batalhar pela aprovação do plano. E mesmo com um plano aprovado, não significa que o Vasco sairá da recuperação judicial. Pelo contrário, terá as limitações impostas no plano que será aprovado. O que eu quero que a torcida compreenda é que não há um cenário de prosperidade a curto prazo, a não ser que venha um investidor. E aí vem o nosso segundo ponto aqui do nosso vídeo, que envolve a disputa 777. Nós sabemos que o Vasco, SAF, está com a presidência através do Pedrinho, que veio pela associação sócio ou acionista minoritário. E em notícias recentes, pela entrevista que o Pedrinho deu, houve aquele questionamento por que não foi feita a aquisição das ações da 777, que ela não tinha feito o aporte, e poderia ter sido feita a aquisição pelo valor simbólico de R$1.000. Por que o Vasco não fez? O Pedrinho passou a bola para o Jorge Salgado. E o Jorge Salgado passou a bola para o Pedrinho, indicando que o outro poderia ter feito esse ato de aquisição dessas ações por esse valor de R$1.000. O Jorge Salgado alega que não poderia ter feito, pois, diante da inadimplência da 777, primeiro teve que notificá-la quanto à mora, você está em débito, dando prazo de 30 dias para quitar, como previa o acordo e o contrato firmado com a 777. Então, logo feita essa notificação, a 777 quitou com juros a parcela que estava em atraso, e já o Pedrinho alega o Jorge Salgado que ele poderia ter feito isso se não tivesse ingressado na justiça
por um motivo claro. Inclusive que o professor José Humberto trouxe isso para vocês em outros vídeos, que faltavam poucos meses para o aporte da 777 e ela, 777, já estava em quebradeira. Mundo afora, não faria o aporte no Vasco, mas a alegação do Pedrinho é que se ele tivesse aguardado isso, o clube teria quebrado. Enfim, são questões que merecem análises e, da parte de vocês, os comentários respectivos. Mas fato é, pessoal, que para que o Vasco consiga mudar esse patamar financeiro, é necessário um investidor. Alguém que compre o Vasco e injete um capital, mas não há sinais ainda para que isso possa acontecer. E não acontecendo, o único caminho é seguir no futebol da forma que está, mantendo as contas em dia, porque isso é relevante, uma vez que não pagando as contas teremos outros problemas, e que a recuperação judicial seja exitosa e aprovada. Uma vez aprovada, será benéfico para que o investidor, ao comprar o Vasco, já saiba qual é o passivo consolidado, um valor bem mais baixo. Eu entendo que isso facilitará e muito a aquisição do Vasco. É bom lembrar que ainda restará pendente a definição da arbitragem, de que qual o destino que será dado a 777 ou a ICAP. Quem é dono agora dessas ações? É 777 ou a ICAP que as adquiriu no leilão lá em Nova York? Percebem que nós temos grandes indefinições ainda no Vasco? Primeiro no futebol, porque não há recursos. Não tem fontes de recursos. E o que tiver tem que dar satisfação sempre na recuperação judicial. Para credores, administrador judicial, Ministério Público e juízo. E precisará de autorizações. Veja, justiça é demorada, justiça é complexa e justiça é quem decide. E por último, essa questão com a 777, ainda não sabemos em que pé está essa arbitragem. Afinal de contas, deveria ser mais rápida, mais célere. E até agora não tivemos nenhuma decisão importante, vamos dizer assim, para que possamos nos posicionar quanto ao que acontecerá. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. E aquela demanda de reparação do Vasco em face da 777 pelos prejuízos ou supostos prejuízos que ela causou ao Vasco? Onde está essa demanda? Onde está esse relatório, esse parecer ou essa auditoria sobre os prejuízos que o Vasco teve causados pela 777? Onde estão? Enfim, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre tudo que tem acontecido. Afinal de contas, o torcedor olha muito para o futebol, os resultados. E com esse cenário que o professor José Humberto colocou, vale muito a reflexão. Eu quero ouvir de vocês o seguinte: se você estivesse na posição do Pedrinho, do presidente, qual é o caminho, qual é a solução para o que o Vasco tem enfrentado nesse momento de turbulência? E aí, torcedor, eu quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe também o seu like e até o próximo vídeo.